Aos 25 anos, ela descobriu que não calçava 37, mesma época que descobriu que o chá de hortelã não era indicado para uma boa noite de sono. Falamos de Rutha Pix, uma mulher de gênia parida em uma viagem longa lá para as bandas de Libreville, acarinhada de música boa. Para os propósitos deste texto, interessa saber que Rutha Pix é uma sociofilósofa e que seu objeto de pesquisa é o banho. Biógrafos da pesquisadora dizem que muito jovenzinha, quando ainda lhe davam um chá de hortelã à noite, Rutha Pix se maravilhou com as observações, provocações de uma amiga em um banho conjunto. Você já reparou que quando entramos no banho, o tempo parece outro? Será o box uma cápsula, um teletransporte? Apossada dessas indagações, Rutha Pix seguiu a vida a investigar, coordenar, hierarquizar, representar, distinguir o banho e suas perspectivas corpo, água e finalidades. Banho e Box, uma experiência de não lugar, é a primeira grande obra de Rutha Pix e marca a fase inicial do seu pensamento, destinado a investigar a verdadeira essência do box. Um espaço privilegiado e místico, um ponto de inflexão no dia humano capaz de transportá-lo a uma dimensão tal que encontramos soluções e novos pelos, decidimos casamentos, divórcios, choramos compulsivamente e repetimos o shampoo, pois quase sempre nos esquecemos se lavamos ou não o cabelo. Durante 5 anos, a obra ocupou o primeiro lugar no ranking de obsessões paraficcionais do periódico Latitudes. Até que, em mais um verão que parecia seguir solitário, Rutha conhece Jacob, o artista do corpo e 10 anos mais jovem. Na ocasião, Jacob realizava uma demorada performance sob uma ducha gigante montada no quintal da residência de queridos amigos de Rutha. Incorporando uma estética de resistência às roupas e o culto à limpeza espiritual e à nudez, Jacob saqueou a alma de Rutha à primeira vista. Estudiosos do pensamento da sociofilósofa costumam afirmar que essa relação influenciará sobremaneira o período que passou a ser chamado de Segunda Rutha, quando então a autora desloca sua pesquisa a uma atenta investigação acerca dos instintos e desejos, em especial aos que predominam entre o teto, o chão e o jorro de gotas mornas que deslizam e deslizam na nudez humana durante o banho. O que vemos é uma tomada de decisão inovadora e que abre uma outra possibilidade de pensar o box. Se antes Rutha viu o box como um não lugar, agora o que temos é um palco. Assim, se cantamos bem, encontramos soluções e transamos compulsivamente sem sequer lembrar que temos cabelo. É porque estamos incrivelmente vivos. Somos corpos banhantes, vivos e desejantes. O banho, então, assume o sentido de teatro vivo e imagético do espetáculo. Pertence a este período a obra Água Figurino, o costume do corpo. As inovações, no entanto, não a deixariam livre de críticas da comunidade sociofilosófica. A controvérsia diz respeito à centralidade ingênua que o corpo ocupa em seu pensamento. Rutha desconsidera o lugar da cultura, abandona os amigos e o almoço de domingo na casa dos pais. O que se vê é uma espécie de compulsão tirânica da paixão, das pulsões e dos instintos. Até que Jacob, novamente ele, o artista do corpo, propõe a Rutha a experiência de domínio dos instintos voltada para a produção
de um novo corpo. Assim é que Ruta se submete e é submetida a diversas práticas de poder e controle disciplinar, dentre elas o jejum intermitente, longas e intermináveis caminhadas, além da abstinência de vinho de terceiro e da alegria dos brigadeiros. O seu corpo é então adestrado, moldado, delineado, produzido e relegado a rituais de autodeslumbramento solitário em frente ao espelho. O banho cede o lugar à ducha fria e higiênica. Trata-se de uma contribuição determinante para o ocaso do pensamento maduro, dizem os biógrafos. A virada para a terceira ruta, ou pensamento tardio, como referem alguns, se dá após uma longa noite de mal-estar, costurada entre os pesadelos da vida de todo dia e a memória insistente do bolo de laranja de sua avó, da conversa solta dos amigos, das canções e resoluções de banho. Toda fabricação carrega junto a resistência, é a frase que encerra seu diário de época. Sabe-se que na manhã seguinte ao evento de tormenta, Ruta Pix abandona o experimento Corpo Jacob e recupera seu espaço, que na época recebe a denominação de casa. Em 323b, tomo terceiro, encontramos o seguinte passo que ilustra muito bem o ponto de inflexão de sua pesquisa. Todos os dias, em boa parte do globo, antes ou depois do banho, pessoas se despem, olham-se no espelho, desejo, medo, apatia, tristeza ou euforia, e ali se dão conta de que o corpo não existe. O que há é tão somente uma história contada para si mesma sobre ele. Sua pesquisa então assume um percurso diferente, alternado entre novas e velhas investigações que passam a noite e despedem-se pela manhã ao som de um bom café filtrado. Tratam-se de investigações sem solução de continuidade. Tá tudo bem também. O pensamento tardio de Ruta é então dominado pela ideia de liberdade, pelo resgate daquela dimensão tal do banho em que cantamos ainda mais, fazemos planos, encontramos soluções e agora mais pelos, decidimos não casamentos, choramos compulsivamente e seguimos.